Então, ficou curioso com o tema? Ou quer saber qual é a minha opinião sobre educação da vontade, né? Sobre educar a vontade de uma criança? Esse vídeo é para você. O meu nome é Patrícia Taranto e hoje nós vamos conversar sobre educação da vontade. Bom, por que falar sobre esse tema num canal de fonoaudiologia? Ora, primeiro porque é uma das grandes queixas das famílias que participam aqui do consultório, que estão por aqui ou que me mandam perguntas, é justamente essa questão assim, a disciplina da criança, até onde a gente insistir, né? Porque criança é difícil, meu filho tem um temperamento isso, aquilo, como é que eu faço, né? Ou até mesmo, os exercícios da fono, não quer fazer, resiste, ai, é tão difícil, será que eu cedo? Será que eu sempre ofereço uma troca, uma compensação? Então, educação da vontade vai passar por tudo isso. O sentido do educar, ele é muito amplo. Ele não se encerra só na questão escolar, educar no sentido de aprender coisas, aprender disciplinas, e aprender a ler, escrever, geografia, enfim. Como também não se encerra simplesmente, no comportamento. Então, nossa, que bem educado, nossa, que mal educado. Não. Educação, então, tem um sentido muito amplo. E quando a gente fala de educar a vontade da criança, a gente está principalmente preparando um terreno bom para que todo esse aprendizado vá acontecer. Por que isso? Porque na nossa vida nós somos sempre levados a fazer ações, a ter nossas obrigações e nem sempre recebemos compensação direta por isso. O que seria uma compensação direta? É quando a gente faz aquele quadro de estrelinha ou quando a criança está sempre ganhando um prêmio por alguma coisa. Não, eu não gosto desse sistema de compensação. Eu acho, mas assim, é pensamento meu, é minha visão sobre educar. Nós estamos criando, desenvolvendo nessa criança, alimentando nela um sistema de que eu tenho sempre que ganhar alguma coisa em troca daquilo que eu preciso fazer. E a vida da gente não é assim. A gente acaba tendo compensações por consequência das nossas boas ações, da nossa disciplina, do nosso compromisso. Mas se a gente o tempo inteiro for levado a agir por causa de uma compensação, a hora que essa compensação não acontece, a nossa vontade deseducada não nos leva mais a realizar ações. E na fase adulta, a gente sabe muito bem, que nós cumprimos com os nossos compromissos de trabalho, com os nossos compromissos em casa, Não porque a gente vai ter uma compensação, mas porque a gente precisa fazer. Então, a criança, a gente começa a educar esse processo. Isso precisa ser ensinado. Então, eu não quero comer arroz com feijão, porque eu vi que tem um bolo na geladeira, eu quero comer bolo. Não, você vai almoçar e jantar, você vai comer uma refeição. O bolo você vai comer na hora que for para comer bolo, não é na hora da refeição. Ah, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo, ou então sempre ganhando realmente a recompensa, entendeu? Não é bacana. Por quê? Porque a criança cresce com uma vontade desgovernada. E uma vontade desgovernada é uma criança que vai nos dar muito trabalho com limite, com disciplina, e por consequência com o aprendizado. Então, educar a vontade da criança começa desde a infância, e desde muito pequenininhos. E qual é um bom caminho para a gente fazer isso? As tarefas diárias, a rotina da casa, pequenas responsabilidades. Você que leva o lixo na terça-feira. Você acorda e faz sua cama, estica o seu lençol. E isso passa também por uma educação nossa, porque quando a gente começa a delegar a função à criança, a gente não tira a função da gente. Então é muito mais fácil a gente chegar e montar uma cama, arrumar uma cama, a gente chegar e levar o lixo fora, porque vai levar e vai botar no lugar certo, entendeu? Do que ensinar a criança esse processo, Pega uma cama que uma criança ali de 4 anos de idade arrumou. Lógico que não vai ser uma cama hiper bem arrumada, toda esticadinha, como a gente faria, Mas é o que ele dá conta de fazer. E ele precisa dessas responsabilidades para começar a condicionar que muitas vezes a gente faz coisas que nós não queremos fazer, mas que são necessárias. Essa é a grande questão da educação da vontade. Se eu começar a entender desde pequeno, porque é assim que a gente vai formando também um caráter, modelando um comportamento, de que coisas da vida acontecem e precisam ser feitas, responsabilidades todos nós temos, independente se aquilo está sendo prazeroso ou se eu ganho algo diretamente com aquilo. E a gente sabe muito bem que muitas crianças são educadas fora desse perfil. Então, se você fizer isso, você ganha aquilo.
Ah, se você se comportar bem, olha, eu vou te dar aquele brinquedo que você pediu. Não tem que ser um prêmio. Você vai se comportar bem porque você vai se comportar bem. Porque eu te ensinei como se comporta nesse ambiente. Porque eu falei para você que assim que é bacana, que você precisa fazer. Então, a educar à vontade passa muito pela construção do conceito de autoridade dos pais também. Todos esses pontos, eles estão muito emaranhados, a gente não consegue dissociá-los. Quando a gente vê uma criança com vontade desgovernada, a gente encontra pais que não têm uma formação de autoridade em relação aos filhos. E eu já conversei alguma vez com vocês, né? Quem me segue pelo Instagram também vê muito do meu material em relação a essa parte de educação da criança, de formação da inteligência, o quanto isso contribui até mesmo para a formação do intelecto da criança. Porque são crianças que têm tendências à disciplina e não ao desgoverno. A criança pequena, por natureza, ela tem essa tendência, né? É muito mais fácil ceder à preguiça. É muito mais fácil ceder à desordem. Deixa um quarto todo bagunçado. A criança pode até ficar mais agitada, menos desconcentrada, mas ela fica. A gente, quando está numa casa toda bagunçada, a gente já não aguenta, né? Porque a gente já tem esse filtro mais desenvolvido, essa noção, esse arquétipo, né, do que é uma casa organizada, do que é o bom, o mal, o belo, o feio. A criança não tem. Então a criança precisa ter esse treino, passar por literalmente, por esse treino, né? E ser apresentado esses conceitos. Isso é bom, isso é mal, isso é bonito, isso é feio, porque não vai surgir dela espontaneamente. E aí, lá no final é que você vai ter o processo de uma criança educada, né? Que responde bem às pessoas, que cumpre com suas obrigações, que não é aquela criança que tudo resiste, tudo tema, tudo quer discutir, né? Que o ponto final nunca é do pai, é sempre dele, porque tem sempre mais alguma coisa que ele vai querer colocar. Então, quero que vocês observem bem essas questões, né? E se tem dúvidas mais pontuais em relação a isso, né? Ou se gostaria que a gente desenvolvesse mais esse tema, né? Que a gente conversasse mais sobre essas questões, porque elas acabam permeando o meu fazer na fonoaudiologia também. A estruturação de uma linguagem da criança, a disciplina para fazer os exercícios que a fono manda, né? Então, preciso muito de vocês nessa colaboração e nesse pensamento de vamos sim educar a vontade das nossas crianças. Vamos sim criar crianças que são fortes, né? Que aguentam as dificuldades, né? Que sabe que vai ser difícil, mas que vai fazer, que vai tentar, que se colocam à prova assim quando os desafios aparecem, por menores que eles sejam. Porque, convenhamos, até os 7 anos de idade os nossos desafios não são lá tão grandes assim, né? Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar com quem esteja precisando ouvir sobre esse tema. Passa lá em cima, se inscreve para não perder nenhuma atualização e ativa o sininho também. Até uma próxima!